Olá, pessoinhas! Vamos lá para a nossa aula de artes, então, né? Hoje é a nossa quarta aula, assim, desse jeitinho, né? Que eu tô aqui falando para um computador, por enquanto, mas espero que vocês consigam entender os conteúdos, né? E logo, logo a gente dá um jeito de vocês manterem contato também, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão do Renascimento e também do Barroco, né? São dois movimentos artísticos que, na verdade, eles tiveram grande amplitude, ou seja, eles influenciaram muitos outros países, influenciaram a produção artística por muito tempo. Tá? Eles não atingiram só a questão da produção artística em si, pintura e escultura e tal, né? Mas também as questões políticas, sociais, religiosas, filosóficas também, né? Então, eles mexeram com outras situações da sociedade, não só a questão artística em si. Né? Os dois começaram na Itália e depois eles se espalharam por toda a Europa e por outros países, né, posteriormente. Então, assim, o Renascimento, né, primeiro que ele marca o final da Idade Média, né, e o começo da Idade Moderna. Então, ele fica ali entre os dois, né, e ele realmente faz esse marco, né. Ele faz essa redescoberta e a revalorização do clássico, né, do greco-romano. O que isso significa? É que eles, na verdade, eles reaproveitaram, eles voltaram a utilizar essa questão do ideal de beleza, né, das proporções do corpo, né, o que era pensado lá na produção da arte clássica, né, da antiguidade greco-romana. E aí tem umas outras questões aqui, né, que foi colocado que tem a ver com o uso da arte, na arte, mas também, né, na sociedade em geral começou, em outros segmentos, né, a questão do uso da razão, do uso da ciência. Então as coisas elas passavam a ser explicadas muito mais pela ciência. O uso do esfumato foi uma técnica desenvolvida, né, para dar aquela questão do volume. Era como se fosse uma escurecida em algumas partes, como se ficasse um sombreado. Mas só foi possível criar, né, fazer o esfumato a partir da questão da utilização da tinta óleo. Por que só a partir da tinta óleo? Porque a tinta óleo ela demora a secar. E para fazer o esfumato, né, você passa o pincel várias vezes até que, na verdade, ele fica parecendo um sombreadinho. Não dá para fazer, por exemplo, ou é muito difícil de fazer, né, com um guache, por exemplo. Né? O ideal é esse material que demora mais para secar. E a questão do uso da perspectiva. O uso da perspectiva a gente vai falar bastante, até porque a atividade dessa aula tem a ver com o uso da perspectiva, né? Que é essa questão de dar a ilusão de tridimensionalidade num espaço que é plano. Então, os grandes artistas do Renascimento, né? Claro, aqui não vão aparecer todos, tá? Então, assim, inclusive, se a gente perceber, tem vários outros nomes que poderiam estar aqui, mas eu peguei o que o livro, né, tinha ali de referência, né? Então, a obra aqui do Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, que é uma têmpera sobre tela. Lembra que eu falei que o grande boom em relação à questão da tinta foi o uso da tinta óleo. O que na verdade seria isso? Eles utilizavam a têmpera e começaram a colocar o óleo de linhaça na têmpera, fazendo com que ela tivesse uma elasticidade maior. Né? O que isso proporcionou? Né? Uma maior durabilidade, né? Uma pintura mais brilhante, né? E também essa possibilidade, né, de trabalhar melhor com a questão da luz e a sombra. Então, aqui nós temos, né, essa representação, né, da Vênus, mas assim,
para entender o que seria essa Vênus, né? Então, ela é representada como uma mulher nua, né? E ela é jovem, bonita. A Vênus é um ideal de beleza, né? Ela tem o corpo escultural e as medidas equilibradas. Apesar de, na pintura do Botticelli, né? Ele tinha o hábito de alongar o pescoço, né? Das pessoas. E, né? Ali a gente consegue perceber também essa questão, né? Do pescoço mais alongado e também do braço, né? Esquerdo, em que ele parece um pouco deslocado, né? Mas a obra foi tão aclamada, foi tão importante, que eles acabaram deixando isso de lado, né? E se concentrando realmente nas belezas que tem ali. Então, tem controvérsia em relação à ideia do que seria do mito da Vênus, né? Uma é que ela seria filha de Júpiter, né, deus dos céus, e Dione, deusa das ninfas. Na outra versão, ela nasce da espuma do mar dentro de uma concha, o que fecha melhor com a obra que a gente está vendo. Aqui tem uma leitura que eu achei bem interessante, né? Então, a figura principal, que está centralizada, né, ela vai representar essa beleza ideal da época, né? Aí o número 2 ali, né, nós temos, na verdade, o deus do vento, né, e Zefiros, e uma ninfa, né, que pode ser a Aura Albora, que ajudam, né, a protagonista Vênus assoprando em direção à Terra, ou seja, ela está saindo do mar e eles estão assoprando ela em cima dessa concha, né, para chegar até a Terra. Aí do lado direito, então, tem a deusa Primavera, e ela espera com esse manto florido, né? Então, ela representa essa renovação, tudo aquilo que floresce. E a concha, ela tem uma representação de fertilidade. Então, claro, essa é uma leitura. Quando a gente trabalha com leitura de obra, a gente pode ter várias interpretações, tá? Então, esse é só um exemplo, né, de leitura da obra. Temos a obra do Tiziano também, né? Então, essa obra é uma obra bem grande, né? Bem interessante porque ela tem 3 planos, né? Então, a parte inferior representa a humanidade e ela está sendo representada pelos apóstolos. O centro, né? Nós temos a Virgem Maria, que ela está com uma túnica vermelha e, na verdade, ela está indo para o céu, né? Então, ela está ali sob uma nuvem com vários anjinhos, né, querubins ali, levando ela para o céu. E na parte superior, então, está Deus Pai, que é soberano, absoluto, e ele está olhando para baixo, justamente olhando, né, porque a Virgem Maria, né, ela está indo para o céu, então ele está aguardando. Né? Então, ele espera de forma amorosa, né? Essa obra é uma obra bem grande do Tiziano, né, e ela foi feita em 1516. Essa obra aqui é do Rafael Sanzio. Rafael Sanzio a gente vai estudar mais um pouquinho depois no final dos slides, né? Essa obra é a Escola de Atenas. Essa obra, na verdade, é um afresco, né? Afresco é um tipo de pintura diretamente na parede. E essa pintura, ela é feita com a tinta e uma espécie de, não é o cimento, né? Mas uma argamassa ainda fresca. Então, a partir do momento que ele vai pintando, ele vai deixando esse desenho diretamente na parede. Não é uma tinta superficial, é algo que está ali realmente encravado, né? Por isso que quando eles mostram, né, afrescos de outros locais, assim, às vezes tem afrescos muito antigos e que eles estão num estado de conservação bom, justamente porque tem essa questão, né, de uma durabilidade muito maior, não é a tinta em cima de uma parede, né? Essa obra é uma obra bem grande, ela tem aproximadamente 5 por 7 metros, um pouquinho maior, mas aqui tá, assim, o tamanho aproximado, e ele representa a junção de vários filósofos, né? Então tem Aristóteles, Platão, né? E aí era como se eles todos estivessem juntos no mesmo período histórico.
Ele foi retratando várias pessoas, então essa obra se chama A Escola de Atenas, e depois nós vamos falar mais sobre a questão da perspectiva dessa obra, né? Porque Rafael Sanzio foi um artista que utilizou bastante a questão da perspectiva linear. Leonardo da Vinci, eu não quis pegar obras, pinturas, né? Porque o principal destaque dele, na verdade, é na questão da engenharia, né? Não que ele não se destacasse na pintura, mas é porque a grande produção dele tem a ver com a questão da engenharia, né? Então, aqui nós temos um desenho de uma ideia, né? De tantas que ele teve. Então, ele, muito tempo antes de poder construir certos artefatos, ele já tinha feito projetos, como robô, aparelho de mergulho, submarino, até ponte giratória, um monte de coisa desse tipo. Então, é bem interessante, né? Porque ele desenvolveu a primeira máquina que voava com o homem, ele desenvolveu o projeto, né? Que voava com homens em 1498. Então, o interessante é trazer esse outro lado, né, do Leonardo da Vinci. E também a questão, como eu sempre falo, né, a principal característica dele era a curiosidade. Ele tinha uma caderneta onde ele fazia as anotações, uma não, várias, né, ele teve durante o tempo de vida, e ele tinha como uma proposta todos os dias aprender coisas novas, 3 coisas novas. Então, aprender 3 coisas novas eram coisas banais, assim, para a gente talvez não fosse tão interessante, mas ele tinha muita curiosidade. Então, conhecer um caminho novo, entender como é que funcionava determinada coisa, participar de uma aula de anatomia, né? Tantas coisas que para ele era interessante. Então, aqui nós temos, né, a questão da escultura, né? Nós temos 3 obras, do Donatello, do Gibert e do Michelangelo, né? A primeira ali é Pietà, que é do Michelangelo, então tem Maria com Jesus no colo. A segunda é Jacó e Esaú, mas é só um detalhe, não é a obra inteira, que é do Gibert, né? E ele, na verdade, né, tem muitas obras desse artista que são chamados de baixo relevo. Baixo relevo é aquela obra que não tem uma escultura inteira, é como se ele tivesse somente essa parte do relevo, né? E depois São Jorge, que é uma obra do Donatello, né? Na arquitetura também, né? É pouco falado, mas eu achei bem interessante trazer para a gente dar uma olhadinha. Tem ali, né, o Alberti. E o que a gente pode perceber, que é essa primeira imagem, onde tem a fotinho e o desenho, é que ele tem a influência greco-romana. A gente vai perceber que tem aquele frontão, né? Tem essa preocupação com detalhes que já não estavam mais aparecendo e que voltam nesse período. E depois do Brunelleschi, que também tem, aqui eu peguei só a imagem do projeto dessa catedral, mas depois tem a foto da catedral porque ela ainda existe também, né? Eu acho que até é legal, se vocês tiverem interesse, de buscar essa referência. Vale bastante a pena dar uma olhadinha. O barroco, então, né, ele tem significado que é pérola falsa ou joia falsa, e ele, de início, foi usado esse nome, esse título, para depreciar realmente o movimento artístico, né, e depreciar as obras. Muitos associaram essa tendência ao absolutismo e à contra-reforma também. E aí, por isso que em alguns países o barroco ele ficou sendo um movimento mais forte, ele apareceu com mais vigor. Então tem o Vermeer, né? Essa obra aqui é uma obra bem interessante, que é a Leiteira, né? Tem assim a questão da leitura. Eu gosto de falar um pouquinho, né, do barroco, que o barroco ele tinha uma preocupação com a questão da luz e da sombra, de trabalhar bastante essa diferenciação, iluminar o que para eles era importante, né, deixar mais escurecido o que eles não achavam tão interessante.
E outra característica, né, é a questão de lidar com o profano e o sagrado. Então, tanto eles trabalhavam algumas questões de cenas sagradas, né, quanto eles faziam essa dualidade, eles colocavam anjos e santos junto com seres humanos, ou eles retratavam santos, mas com imagens de pessoas reais, né? O Caravaggio fez isso muitas vezes, né? Então, ele trabalhava principalmente com moradores de rua, para servir como modelo para as obras dele. Então, era bem interessante, né, a forma como ele trabalhava, porém, né, na época não foi tão bem aceito. Então, aqui nós temos, né, essa cena que é silenciosamente iluminada. Nós temos uma situação cotidiana, né? Então, ele era considerado um mestre em trabalhar principalmente essas cenas cotidianas, e essa é uma das obras mais importantes do artista. Velázquez, essa obra, né, eu acho assim fantástica. Essa obra, ela, além de ela ser grande, né, as Meninas de Velázquez, ela tem algumas curiosidades ali, né? Então, ele retrata a família do Felipe IV e ele retrata pessoas que fazem parte, né, dessa corte. Então, tem a filha, tem o cachorro, né, tem uma freira, tem uma anãzinha, né? Só que tem algumas questões. Primeiro, a sala e o posicionamento do espectador. A impressão que dá é que estão todos olhando para a gente. Quando a gente olha a obra, a impressão que dá é que eles já esperavam que a gente estivesse ali olhando, né? Depois tem a questão dos personagens e a interação entre eles, né? A gente percebe que é uma cena bem produzida, feita mesmo, né? Ninguém ficaria ali com tanto tempo assim nessa posição. A questão do reflexo do espelho. Lá atrás é possível perceber um espelho, e esse espelho mais ou menos estaria, né, no espaço aonde refletiria, por exemplo, a imagem do espectador, a imagem da gente observando. Mas ali está o rei e a rainha, né, os pais da menina. A cruz de Santiago, né, na roupa do Velázquez, do pintor ali, tem uma cruz, e essa cruz ali era concedida para os cavaleiros do Felipe IV. Só que essa pintura foi feita 3 anos antes, de fato, dele ter recebido. Então, fica a questão da dúvida quanto à data da obra, né, em relação a ele já se retratar com a cruz, ou talvez ele tenha se retratado anteriormente pelo desejo que ele tinha também de ser um cavaleiro, né, dessa ordem. E a questão do papel do Velázquez, ele se colocou na obra, e se a gente perceber, a intenção que ele teve é de se colocar como o personagem principal de fato, né? Ele aparece tanto quanto ou até mais do que a própria família. Caravaggio, eu trouxe essa obra, que é uma outra obra que eu gosto muito, né? Que é a obra do Narciso. Então, Narciso, né, tem aquele personagem mitológico, né, que ele fica se olhando, ele se apaixona por ele próprio, ele fica lá e se observando apaixonadamente, até que ele definha, né, morre ali, e no local onde ele morre, nasce uma flor que tem esse mesmo nome, né? Então, o Caravaggio, ele era excelente em relação à questão de luz e sombra, o que ele ilumina, né? Geralmente aquilo que ele quer dar ênfase, né? E a gente pode perceber essa relação nessa obra, né? Então, o fundo bem escurecido, a questão da luz pegando no Narciso, né? No personagem principal. Rembrandt, essa também, eu fui trazendo as obras das quais eu gosto mais, né? Então, o Rembrandt, eu trouxe a lição de anatomia do Dr. Tulpe. Essa obra que ela foi encomendada por esses estudantes de medicina. Eles foram retratados
um a um, separadamente no ateliê do artista. E depois sim foi montada a cena. Então tem pessoas até que dizem que dá para perceber isso a partir da forma como parece que cada um está olhando para alguma coisa, né? Não estão todos olhando para o mesmo local. Então percebe-se que foi realmente pintado um a um e inclusive ele se preocupou em colocar bem a questão, né, das características físicas de cada um ali. Então, a perspectiva no Renascimento, né? A gente vai falar da perspectiva linear. Ela cria a ilusão de tridimensionalidade, onde a gente tem uma superfície plana. A perspectiva, ela representa, assim, ela desempenha um papel fundamental no Renascimento e ela proporciona múltiplas cenas em múltiplos planos. O que isso significa? Que às vezes a gente percebe aquela imagem e tem algumas coisas que ficam mais à frente. Deixa eu, aqui, vamos pensar assim. Aqui é a minha mão, ela está em primeiro plano. Eu estaria em segundo. Lá atrás, nós teríamos um terceiro plano. Então, a perspectiva linear, ela possibilita essa construção de planos diferentes, tá? Simetria e equilíbrio. Muitas obras, eles têm essa preocupação com a questão da simetria e equilíbrio. Um dos artistas que mais se preocupou com isso foi o Rafael Sanzio, né? E aí a gente vai voltar depois a estudar a obra do Escola de Atenas. Então, aqui eu coloquei ela já com essas linhas para a gente perceber um pouquinho dessa questão da perspectiva, tá? Então, mais ou menos na altura dos ombros, um pouquinho mais para baixo, das pessoas que estão lá de pé, né, no final, fica o que a gente chama de linha do horizonte, uma linha onde determina, né, o que é terra e o que está acima, céu, né? A partir dessa linha ali, eles vão construindo todos os planos, né? Então, aquele ponto bem no meio ali, ó, ele representa o que a gente chama de ponto de fuga, aonde todas as linhas, né, elas convergem e aí vão construindo, né, essa ideia de vários planos, de tridimensionalidade, né? Aquilo que a gente falou em relação aos planos, a gente pode perceber que tem várias imagens ali que se a gente fosse recortar, daria para fazer uma obra separada até. Então, são planos separados que são possíveis a partir justamente do uso da perspectiva. Aqui eu trouxe um desenho bem mais simplificado, né, para facilitar o trabalho de vocês. Então, ali, ó, o que eu falei para vocês antes sobre a linha do horizonte, aquela linha que está em azul, tá? Ela tanto pode ficar nessa posição ali, ó, que é um pouquinho abaixo do meio da folha, quanto em geral, né, ela é um pouquinho mais acima. Mas esse desenho ali eu usei para a gente ter uma base. Aquele ponto em vermelho, né, que seria o ponto de fuga. Esse ponto de fuga, né, ele vai converger todas as linhas. Então, a partir desse ponto ali, ó, a gente vai construindo os desenhos. Vocês estão vendo que as árvores, elas vão obedecendo a questão do tamanho. A maior fica muito mais próximo a mim e ela é grande, enquanto que as outras elas vão diminuindo gradativamente. Outra questão, se forem desenhar prédios, né, dá para utilizar essa questão das linhas para fazer até o final. Então, não é algo tão difícil, mas demanda um pouquinho mais de cuidado para ser feito. O que vocês podem usar também, né, dar mais uma olhadinha em outros tutoriais. Eu trouxe esse aqui porque esse é um tutorial assim mais simples, né, que dá para ser seguido facilmente. Mas aí vocês têm, né, liberdade para buscar em outros locais. Então, aqui na página 23, vocês também vão trabalhar com essa questão da linha do horizonte, né, ponto de fuga, vão tentar trabalhar com a perspectiva linear, tá? Se for preciso, volta no videozinho, para ali naquela imagem, eu acho que dá para ter uma boa ideia já de como trabalhar. Bom, gente, e é isso, beijinho, pessoas. Eu queria mostrar para as meninas ali do 8º ano, que são apaixonadas pelo Fred Mercury.
minha camisetinha, né? Em homenagem a essas meninas também, né? E fiquem bem, gente. Um beijo, tá?